Oi, gente. Eu sou Ticiane e eu vou acompanhar vocês na aula de orientação de estudos. Então, tudo que é hábito de rotina de estudo, hábitos de estudo que vocês têm que adquirir para a vida de vocês, então aqui que a gente vai começar a falar sobre isso. E se alguém já tem alguma dificuldade, já lembrou de alguma coisa a respeito da rotina de estudo, vai pensando aí que hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês se ajeitarem o cantinho, as internets, os celulares, os computadores, para a gente começar.
Bom, vocês no ensino médio, vocês já estão no segundo, né? Vocês têm que adquirir uma rotina de estudos para facilitar a vida de vocês. Essa rotina de estudos vai tornar tudo muito mais fácil no seu dia a dia. A gente percebe que as pessoas têm essa dificuldade quando adulto até, que já passaram por faculdade, já se formaram, às vezes está até numa pós-graduação, num mestrado, a gente percebe muito essa falta de organização dos estudos. Então, quando falta essa organização, ela vai afetar a sua vida cotidiana. Porque se eu consigo me organizar melhor, eu vou gastar menos tempo, vou ser muito mais produtivo, né? Então, por exemplo, se você tem um ano letivo que você fez lá os primeiros bimestres, demorou para se organizar, demorou para conseguir tirar uma nota, teve dias que faltou demais. Aí chega no final do ano, acontece a recuperação, acontece reposição de aula, sei lá, né? Notas baixas, aí você tem que fazer trabalho para repor, provas que não precisariam. Então a gente tem vários exemplos de falta de organização de estudo, porque nem sempre tá baseado isso na dificuldade do entendimento, na dificuldade da disciplina ou do componente curricular, nem sempre está baseado na sua dificuldade. Às vezes, a raiz do problema está justamente na sua organização, na sua falta de se organizar, na sua falta de se programar e de se planejar, de saber anotar corretamente, de saber fazer uma agenda, né? Na semana de provas, os livros que eu vou ler, as metas que eu quero. Eu tenho um livro para ler, eu tenho tanto tempo, quanto tempo eu vou tirar por dia, quantas páginas eu vou ler, né? Então, tudo isso faz parte da organização de estudos. A organização de estudo, ela vai trazer o quê? A facilidade de você estudar. É você conseguir estudar em menos tempo e ser muito melhor. Porque o tempo que você perde com outras coisas ao seu redor, às vezes ou sempre, é o que pode estar te atrapalhando. Então, hoje a gente vai falar especialmente, já que a gente está aqui numa aula online, a gente vai falar um pouquinho sobre essa especificidade dessa aula, tá? A gente precisa fazer o que para ter uma aula online, né? É chegar, ligar a internet correndo, sentar. Aí deixa o celular do lado, às vezes você tá no computador, o celular toca, um monte de coisa pode acontecer, não avisei ninguém da casa que eu tava fazendo, né? Então, assim, o que será que a gente precisa fazer para conseguir ter uma aula online mais produtiva? Então, eu vou dar aí uns minutinhos para vocês pensarem a respeito de etiquetas também online, também. O que eu tenho que fazer a respeito de respeito mesmo, né, com os meus colegas em chats? Será que eu preciso? Então, fala para mim aí o que vocês acham que precisa, quais as regras que seriam legais ter numa aula online. Vou dar uns minutos aí para vocês pensarem.
Bom, eu espero que vocês tenham anotado aí. E a gente vai começar, vamos ver se vocês acertaram alguma das alternativas aí. Então, vamos respeitar uns aos outros na nossa aula. Primeira regra. Então, para tornar a nossa sala de aula virtual um ambiente saudável e produtivo, vamos manter isso em mente. O quê? Lembretes da sala de aula. Precisamos lembrar e seguir essas regras simples durante a aula. Etiqueta online. Vamos nos comportar direitinho em nossa sala de aula online. Então, eu já falei sobre isso, né? Antes de apresentar aqui para vocês, pedir para vocês lembrarem algumas coisas, tanto de respeito quanto de etiqueta, o que vocês acham que seria necessário para ter um ambiente saudável dentro da sala de aula. Então, agora a gente vai fazer esses lembretes, essas apresentações aqui do que é importante lembrar. Primeira coisa, seja pontual. O ideal seria que a gente ligasse a internet, o computador às vezes demora para ligar, às vezes teve alguma queda de luz, a internet teve problemas. Então, o ideal é chegar antes e conseguir ajeitar o seu cantinho com computador ou com celular, estar ali preparado para no momento da aula não precisar ficar resolvendo situações aí que a tecnologia pode trazer, né? Então, prepare-se com antecedência para que você esteja bem e pronto quando a aula começar. Então, vamos aproveitar, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ao máximo as nossas sessões de aprendizagem. Vai ao seu cantinho de estudos alguns minutos antes da aula e confira se a sua conexão de internet ou computador estão funcionando. A gente sabe que tem situações que a gente realmente a internet cai, a internet oscila, trava a tela, mas algumas situações podem ser evitadas se a gente conseguir checar algumas coisas antes, tá? Mesmo assim, podem acontecer alguns imprevistos, mas aqui a gente já consegue eliminar vários imprevistos, tá? Que a gente chegando antes, a gente conseguindo se acertar antes, a gente consegue prever e ver algumas coisas que podem acontecer e evitá-las, né? Prepare-se para a aula. Tenha tudo a seu alcance. Então, se você vai precisar anotar alguma coisa, tem o papel, tem a caneta. Se você vai fazer no computador ou no celular, já tá com o celular, um tripé ou alguma coisa para encostar, né? Para você não precisar ficar segurando. Se precisar anotar alguma coisa. Então, cada aula e cada professor vai exigir algum tipo de material, até algum material específico de alguma disciplina, e você vai ter esse material. Certifique-se de que todos os materiais necessários antes da aula começar. Certifique-se de ter todos os materiais necessários antes da aula começar. Tenha tudo ao seu alcance para não precisar ficar saindo. Desculpa, tá aqui tocando. Prepare seus livros, lições de casa, caderno, lápis, qualquer outra coisa que precisar, para que possa acompanhar facilmente a aula. Se a gente parar toda hora para pegar alguma coisa, a gente também perde a atenção. Faz parte da nossa organização. Se tiver tudo à mão, eu vou prestar mais atenção. Eu não vou estar preocupado com isso. No momento, às vezes, alguma coisa mais complicada que eu tenho que fazer, eu já tô com tudo organizado, eu vou pensar só no que eu tenho que fazer, não nas coisas que eu ainda tenho que buscar, né? Vista roupas adequadas. Lógico que quando a gente entra online,
Mesmo estando na casa da gente, muitas vezes, a gente tem que estar vestido adequadamente, confortavelmente, como se a gente estivesse na escola, né? Então, a gente tem que estar apresentável para a aula. Vamos aproveitar ao máximo as nossas sessões de aprendizagem. Vá ao seu cantinho de estudos alguns minutos antes da aula e confira se sua conexão de internet e computador estão funcionando. Isso aqui a gente já citou várias vezes até aqui. Respeite o outro. Então, como assim respeitar o outro numa aula online, né? A gente tem o respeito, sim. Primeiro, a gente tem que fazer o que o professor pede. Estar conectado e estar prestando atenção. Não estar conectado e andando pela casa, fazendo outras coisas, assistindo televisão, falando com a mãe, falando com o pai, né? Então a gente tem que estar conectado, mas prestando atenção. Esse também é um respeito. É um respeito a você mesmo, principalmente, e aos professores também. Ouça com atenção o seu professor e siga as instruções. Então, se você ficar passeando, vai ter alguma atividade aí, alguma coisa para pensar, para refletir, alguma atividade que de repente passou e você nem percebeu, né? Levante sua mão quando quiser falar e espere ser chamado antes de falar. Então, se você estiver no chatzinho, levanta a mão. O professor vai identificar que você quer esclarecer alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, né? E quando tem muita gente, então cada um vai esperar a sua vez e tudo vai ser esclarecido, tudo vai ser tirado as dúvidas. Ouça em silêncio quando outra pessoa estiver falando, né? Quando a gente tem aí várias pessoas, sempre esperar a vez de cada um, porque às vezes os assuntos surgem várias dúvidas. Então é igual na sala de aula, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua dúvida e a gente esclarece todo mundo, mas cada um separadamente, né? E quem tiver dúvida, anota. Quem estiver assistindo depois da aula, né, que não tá no ao vivo, a pessoa tá trabalhando, precisou, não pôde estar ao vivo, vai assistir depois, anotam as dúvidas também e mandem para serem respondidos. E isso é muito importante, essa interação, tá? Etiqueta online. Devemos ter bons modos e boa conduta quando estamos em aula. Então, quando a gente está na sala de aula, né, que a gente até já falou, você tem você toma banho, arruma o cabelo, põe roupa, vai para a escola. Não é porque tá online que a gente tem que deixar de fazer algumas coisas, né? Então, a gente tem que estar vestido adequadamente, tem que estar confortável, tem que estar num lugar onde de preferência consiga ter uma ventilação, né? Então a gente tem tanto a boa conduta quanto a gente tem que estar confortável também. Pensar em tudo isso, né? Essa é a etiqueta online, né? Da nossa sala. Mantenha o microfone desligado. Por quê? Imagina uma sala, né, não precisa nem ter 30 alunos, se tiver 5 pessoas, cada uma com o seu microfone ligado, né? A gente liga quando vai falar, provavelmente, porque tem muitos ruídos, aí muitas distrações, distrai todo mundo. Às vezes não precisa nem ter nada na casa, às vezes a casa tá silenciosa, não tem ninguém, não tem nada. Só que o próprio ruído, às vezes um vento do ventilador já tá dando lá dentro do microfone dos 5 componentes que estão fazendo a aula. Então é muito importante que você desligue o seu microfone, certo? Os microfones podem captar ruídos de fundo que talvez
Não incomodem até, mas podem incomodar os seus colegas e professor. É o que eu falei. Às vezes o ventilador dá um barulho terrível dentro de um microfone, dentro da reunião ali que a gente está fazendo, da aula que a gente está fazendo, né? Então, levante a mão e aguarde o professor notá-lo antes de ativar o microfone. Então, a gente falou já da mãozinha, levanta para fazer a dúvida, para fazer a pergunta. E aqui, esperar para ativar o microfone também, porque se eu levantar a mãozinha e todo mundo levantar a mãozinha e já ativar, ficar esperando, vai ser muito ruído de uma vez só no celular. Na aula, tá? Seja responsável na janela do chat. A gente já até falou um pouquinho já sobre isso aqui, né? Somente use o recurso do chat para coisas relacionadas às suas aulas. Ó, que importante isso. Conforme as instruções do seu professor. Então, a janela do chat é para aula, não é para assuntos paralelos, assim como na sala de aula, né? A gente está na sala de aula, ali a gente vai interagir a respeito do assunto da aula, somente. Além disso, ler algo não é o mesmo que ouvi-lo. Portanto, pense bem antes de enviar perguntas ou comentários. Só para evitar, é legal a gente saber o que a gente está perguntando, formular a pergunta, né? Para poder fazer da maneira mais adequada. Porque a minha dúvida pode ser a dúvida de várias outras pessoas. Então, sempre perguntar quando está com dúvida, mas saber formular bem a questão, a pergunta, porque às vezes você escreve no chat de uma forma que não é abreviada, sei lá, não dá para entender. Então, tentar se expressar da melhor maneira possível ali no chat para a gente conseguir captar realmente a dúvida, tá? Participe. Então, ó, preste atenção e participe bastante. Gente, essa aula de orientação de estudos, ela é muito importante para vocês. Vocês vão carregar aí para a vida toda se vocês fizerem legal essa organização de estudos. Não é só organização de estudo que vocês vão estar aprendendo, vocês estão aprendendo a organizar a vida toda, tá? Porque isso cabe, se estende para a vida toda, né? Então preste atenção, participe, pergunte, leve sugestões, porque é muito importante. Às vezes você tem uma ideia de alguma coisa que vai ajudar todos do grupo, né? E que às vezes não foi trazida pelo próprio professor. Então a participação, a interação é isso, esse aprendizado mútuo, esse aprendizado de um com o outro, né? Não jogue no seu celular, não abra suas redes sociais, nem veja vídeos. Bom, se eu estiver vendo no computador a aula e assistindo um vídeo do TikTok no celular, eu já perdi o que falou ali. Então, eu já não estou sabendo me organizar nos estudos, que provavelmente depois eu vou ter que voltar lá para ouvir de novo alguma coisa. Já perdi 2 tempos estudando. Então, é melhor estudar direito, ficar livre, depois vocês vão para suas redes sociais e TikTok tranquilo, com a atividade pronta, com a presença, com a nota, com tudo tranquilo. E daí também no fim do ano vocês já estão livres, férias, né? Então vamos fazer direito no momento que a gente está fazendo. Vamos estar ali presentes, né? Concentre-se em suas aulas, faça anotações, participe da aula. Além disso, evite sair constantemente da sua área de estudo. Por isso pode distrair o professor e os colegas. Aí para quem está ao vivo, né, que sai muito, volta. Então, essa movimentação também distrai, tá?
remova as distrações, como se fosse numa aula de verdade. Numa aula, tudo que é distração vai atrapalhar. Dentro da sua casa, então, tente ficar num espaço mais reservado. Possível, né? O possível de cada um. A gente sabe que cada um é diferente, vai fazer num lugar diferente, numa rotina diferente, dentro das suas particularidades, né? Mas trate a aula como alguma coisa séria, alguma coisa de verdade, tá? Como uma aula mesmo, para você levar os conhecimentos mesmo para si, né? Encontre um espaço tranquilo para a aula, desligue a TV ou qualquer música de fundo. Mantenha os celulares no silencioso e longe de você. Não coma nem beba durante a aula para não distrair seus professores e colegas. Então, é aquele tempo que você está ali, já toma uma água antes, já vai no banheiro, enquanto o computador liga, enquanto a internet liga, já faz tudo isso antes, porque o tempo também que vocês vão ficar não é tanto assim, né? Então dá para fazer nesse intervalo, para vocês virem preparados para a aula melhor. Isso para todas as aulas, tá? Então faz as coisinhas antes, faz rapidinho, senta, faz a aula e depois vocês estão livres. Quanto melhor vocês fizerem o que vocês sentaram para fazer sem as distrações, menos vocês vão ter que voltar para fazer. Então, assiste uma vez, faz direito, leva a sua presença, leva a sua nota boa e depois faz o que vocês querem aí de distrações. Ouvir música, ficar nas redes sociais e etc. Lembretes aqui. Não tenha medo de fazer perguntas. Fique à vontade para perguntar ao seu professor se não souber algo ou se algo não estiver claro. Porque às vezes, vai passando online, a gente consegue perceber, às vezes, alguma dúvida que ficou. Levanta a mãozinha, a professora vai ver, vai entrar no chat, vai perguntar, que às vezes é dúvida de todo mundo. Então, se tiver dúvida, pergunte, participe, tá? Envie as tarefas corretamente. Siga as regras e instruções do seu professor sobre como enviar o seu trabalho online. Então, eu vou pedir para quem assistiu não prestando atenção, lá no começo da aula eu já pedi uma coisinha. E eu vou pedir daqui a pouco de novo. Então, quem já prestou atenção lá e já pensou em alguma coisa, agora vai demorar menos tempo para fazer, né? Então, por isso que eu falo, esteja presente, esteja ali naquele momento para não precisar ficar refazendo. Seja gentil e educado, pense antes de falar, diga obrigado e por favor quando apropriado. Então, a gente está dentro de um chat, a gente está dentro de uma sala de aula, mas a educação é como se fosse presencial. Obrigado, por favor, converse com seus colegas educadamente, converse com o professor educadamente. Acompanhe as aulas e faça suas lições. Então, não tem nada demais aqui também. Revise suas anotações, mantenha uma rotina de estudos para não se atrasar com as tarefas da aula. Então, é o que eu falo, se você se organizar, você faz bem feito uma vez, faz bem feito mais rápido, fica livre mais rápido também. E sabendo muito aquilo que você fez. Se fizer com distração, vai perder aquele tempo, não vai nem fazer a distração direito, que não vai ser um momento de lazer total, vai estudar sem estar ali, depois vai ter que voltar para esclarecer, ou voltar para fazer algum trabalho, voltar para assistir de novo. Conclusão, perdeu mais tempo do que o necessário, né? Então, se você organizar e fizer
logo, fizer rápido, fizer bem, você elimina mais rápido, já fica mais tranquilo. Essa é a intenção de se organizar nos estudos, né? Porque senão vocês que se atrasam. E atrasado ninguém gosta de ficar. Ajude o outro colega. Então, se você pode até ajudar com alguma dúvida, que às vezes no chat a gente interage. Às vezes um tem uma dúvida, o outro consegue esclarecer juntamente com o professor, juntamente com os outros colegas, né? Então, vamos encorajar e animar uns aos outros. E isso nas salas de aula também a gente sempre fala. Aqui eu vou deixar para vocês. No começo da aula eu já fiz aqui, né, alguma pergunta. Opa. Qual a sua dificuldade na hora de estudar? Então agora vocês vão pensar aí qual a dificuldade de vocês na hora de estudar. Vocês não prestam atenção, não se concentra, anota qual a dificuldade para a gente estar estudando como melhorar. Eu tenho que identificar a minha dificuldade para conseguir saber o que eu vou fazer para melhorar. Então, essa identificação é muito importante e vocês que vão fazer. Tudo que vocês, não vou bem, não consigo estudar, porque faz a lista de tudo que vocês acham que atrapalha. E a gente vai fazer o quê? Vai traçar estratégias, vai traçar maneiras, vai traçar formas de melhorar essa organização de estudos aí de vocês. Depois de responder essa questão, vou dar aí um tempinho para vocês pensa na dificuldade, anota, faz uma lista, sem pressa nas dificuldades. E se tiver dificuldade de fazer essa atividade, anota a dificuldade para fazer a atividade. Pode ser uma dica aí para vocês. Outra atividade. Você que fez a primeira atividade, anotou que você tem dificuldade, ou você identificou a dificuldade na própria atividade e anotou, agora você vai escrever como você se organiza nos seus estudos. Então, como que eu estudo? Da disciplina, qual disciplina eu começo, qual o livro, exercício, leitura, que hora do dia, quantas horas, ou é em cima da prova, ou estudo muito antes, esqueci depois lá quando chega, ou estudo muito em cima da hora. Cada um escreve aí a sua organização, como que você traça, como que você faz para poder estudar, como que é para você ir na prova. Eu vou fazer a prova, o que eu vou fazer? Então também façam essa lista aí de organização de estudos, cada um faz a sua, e eu quero essas atividades aí. Esse tempo para vocês fazerem, aproveita e anota, porque eu quero essas atividades, porque com base nelas a gente vai continuar traçando para a gente melhorar em cima de cada dificuldade de vocês. Tá bom? Então, agradeço, tchau para vocês e até a próxima aula.